relatório, né? Então, tudo bem. Eu até levaria em consideração, por exemplo, precisa batizar. A pessoa ela quer se batizar. Alguém conversou e ela tomou uma decisão. Eu sei que ele está num processo ainda, né, de libertação, de desenvolvimento. Se pelo menos essa pessoa, pós-batismo, continuasse sendo acompanhada, iria sanar os problemas. O melhor dos mundos seria, primeiro, senta, vamos conversar, vamos fazer o discipulado, procure entender o que é o evangelho, procure entender o que é a igreja. Uma vez que você está plenamente consciente da seriedade da decisão que você está tomando, aí você toma a decisão. Quero me batizar, quero integrar o corpo de Cristo. Então vai lá, se batiza nas águas e passa a integrar agora a membresia da igreja, participar das atividades, se desenvolver, aí vai para as salas de escola bíblica dominical. Mas assim, tem essa demanda, o batismo, o relatório que é cobrado e tudo mais, mas uma vez que você levou essa pessoa e sabe que ela ainda está imatura, que ela ainda está se desenvolvendo, não abandona o discipulado dela, tá certo? Se batizou, mas continue no discipulado, continue acompanhando essa pessoa passo a passo, coloque pessoas maduras do lado dela para dar esse aconselhamento mais íntimo, mais pessoal, para acompanhar o desenvolvimento dela. E só quando você perceber que ela agora é um cristão que está de fato amadurecido no evangelho, está andando por si mesmo, aí sim a pessoa pode se emancipar e dar sequência à sua caminhada, adentrar um grupo desses e dar sequência à sua vida cristã. Mas o problema é o abandono. A gente às vezes trabalha, e é muito estranho isso, mas é uma realidade, a gente trabalha às vezes como se a gente fosse um monte de socorrista. Pensa numa situação assim, o cara é socorrista, está lá na ambulância. O socorrista, ele não faz tratamento. O socorrista, ele só cuida para que a pessoa possa ser estabilizada e ele passa adiante. Tem que ser rápido, ele é socorrista. Ele atende esse caso aqui, já tem 10 casos esperando por ele. Então, um acidente de moto, chegou lá, na Raposo Tavares, pronto, fratura exposta. Eita, então vai, coloca ali a perna para um torniquete, para não perder mais sangue, aí coloca ali uma tala, né, para deixar imóvel, pôs na maca, aplicou ali às vezes alguma morfina para a pessoa não ter um colapso de tanta dor, uma parada cardíaca, colocou um respirador ali, pronto, põe na ambulância, tchau. Não é mais problema dele. Ele já fez a parte dele, é socorrista. Agora vai ter que ir para o pronto-socorro, vai ter um cirurgião ali já para, talvez até já fazer ali a religar o membro, colocar uma coisa no osso para religar o osso e tudo mais. Daí ele vai passar para um outro para continuar o tratamento. O problema é, às vezes a gente é muito especialista no socorrista, mas a gente não tem o tratamento continuado. A pessoa é buscada no mundo, aí joga dentro da igreja e fala, se vira. Se pega esse cara que com um acidente de moto, fratura exposta, estabiliza ele, pega no pronto-socorro e joga na recepção, e aí? Dali ele vai continuar perdendo sangue, daqui a pouco já dispara de novo, ataque cardíaco, né? Daqui a pouco ele morre ali, na recepção. Por quê? Porque tem que ter a continuação. Não adianta você evangelizar a pessoa no mundo, chegar na igreja e abandonar. Isso aqui a gente é um monte de alienígena, ela fica que nem um ET aqui, ela não sabe o que fazer. Ela não sabe o que conversar, às vezes ela não tem assunto, ela não tem amizade com ninguém, ela não sabe se conectar. Então ela chega aqui e se sente perdida, se sente estranha, tá certo? E daqui a pouco quando você vê, cadê fulano? Não vem mais, né? Pode falar. E será, pastor, também que às vezes isso não entra na história da vaidade da igreja? Essa pressão que tem de batizar tantos por mês, tem que ter Sim. todo mundo nessa pressão. E aí o que acontece? O que eu vou dizer para você? A pressão precisa existir, porque a gente sabe que tem pessoas que só funcionam sob pressão. Tem pessoas que não, dependendo de pressão, ela está no mesmo ritmo, ela mantém o mesmo ritmo. Mas tem pessoas que só funcionam sob pressão. Então eu não falo em tirar a pressão das pessoas, tudo bem, tem que ter cobrança, cobrar resultados, cobrar postura. Tem que trabalhar, meu irmão. Você está aí, se assumir essa congregação, vou evangelizar, vamos discipular o pessoal, cadê relatório de batismo? Tranquilo, normal. Só que a pessoa ela tem que ter a maturidade
para saber quem ela está levando para ser batizada. E outra, se essa pessoa, ela de fato sabe o que é a vida cristã. Ou se ela está pegando uma pessoa totalmente imatura, dando um banho e largando lá. Falou, ó, meu relatório está aqui, eu entreguei. Tantos batizados. Aí devia ter um segundo relatório, quantos permaneceram. Porque assim, tem só relatórios que foram batizados. Mas puxa um outro relatório daqui a 6 meses. Quantos dos batizados continuam? Se você puxar um relatório desse, talvez seja número abaixo de 0. Aí você fala, batizou um monte de gente, mas quantos continuaram na comunidade cristã? Não é que a culpa é sua, alguma coisa assim, não, mas será que o trabalho está sendo feito de forma continuada? O apóstolo Paulo, para ele chegar a ser o apóstolo Paulo, que ele se tornou, teve acompanhamento de Barnabé. Quem é que lembra de Barnabé? Ninguém. Ninguém fala assim, nossa, Barnabé, que bom trabalho que você fez. Daí o apóstolo Paulo aí, ó. Que Barnabé? As pessoas não sabem do apóstolo Paulo. E por quê? Porque o trabalho foi bem feito. O apóstolo Paulo se firmou na carreira cristã e cresceu, desenvolveu e se tornou o grande nome que ele é, até hoje. Mas só existe um apóstolo Paulo por causa de Barnabé. Barnabé que foi lá, Paulo estava sendo rejeitado pelos irmãos, normal, eu também rejeitaria. O cara matava cristãos a rodo. Eu ia chamar o cara para comer na minha casa, ia nada. Falei, esse camarada aí tá trairagem, tá crocodilagem. Daqui a pouco ele vai saber aqui onde ficam as igrejas e vai passar o rodo. Vai levar todo mundo para a cadeia. E aí, Barnabé foi aquele que Deus usou. Jesus Cristo levantou esse homem, colou nele, começou a entender quem era Paulo e tal. Daqui a pouco falou, ó, vai lá para tua terra, fica um tempo lá, foi para Tarsis, ficou um tempo lá. Daqui a pouco viu que a poeira baixou, o pessoal acalmou, buscou Paulo e inseriu no meio dos apóstolos. Aí ficou Paulo ali andando com Barnabé e tal, foi aprendendo, foi desenvolvendo. Daqui a pouco Paulo para a igreja de Antioquia, e em Antioquia o Espírito Santo se separou para a missão. Na primeira missão fizeram um trabalho missionário e tudo, só que João Marcos volta do caminho, né? Problemas dele lá. Na segunda, lá vai Paulo, João Marcos já está na lista, Barnabé também. Paulo falou, opa, não, ele não. Na primeira vez a gente foi, encarou o desafio, passou riscos e fizemos. Só que o cara no meio do caminho abandonou. Mas ele não teve a mesma paciência do Barnabé. Não teve, ele não tinha paciência, ele era colérico, então assim, não, isso aí abandonou, isso aí se vira, vai, toma teu rumo, vai para outra coisa. Aí Barnabé, ele teve a maturidade de olhar o seguinte e falou, olha, Paulo já está pronto. Esse é Paulo, o jeitão dele aí, colérico, nervoso, chuta o balde, então, esse é Paulo, ele já está pronto, ele já sabe andar sozinho. Então fala o seguinte, segue sua vida aí, faça a missão, Deus te abençoe, só que agora tem que cuidar de Marcos. Cuidou de Marcos, trabalhou com ele, até que Marcos depois se torna auxiliar de Pedro, acompanha Pedro nos seus trabalhos, na sua missão. O evangelho de Marcos surge daí, de Marcos está acompanhando Pedro, assessorando Pedro, e das pregações de Pedro ele escreve o evangelho para o evangelho de Marcos. Aí Paulo, lá em 2 de Timóteo, quando ele já está preso, cansado, sabe que a sua vida já está no final, aí ele escrevendo para Timóteo, pede a capa, pede os livros, tá? Ele fala aí, João Marcos, aí cita João Marcos, diz que é alguém muito importante para o Evangelho. Por quê? João Marcos é importante para o Evangelho agora, não por causa de Paulo, que lá atrás não teve paciência com João Marcos, por causa de Barnabé, que é o pivô aqui, tanto do ministério de Paulo, quanto do ministério de João Marcos. Eis aí o ministro. Eis aí a teologia do ministério, observando essas situações e fornecendo para você esses dados, que é você ter esse nível de ponderação, esse nível de tranquilidade, de frieza, para lidar com as situações, sem deixar que seu emocional invada, e que você, muitas das vezes, dê uma resposta extremamente emocional e destrua com aquilo que é um potencial, tá certo? Que desenvolvendo-se posteriormente virá a ser, quando estiver maduro, uma joia, algo extraordinário, uma ferramenta maravilhosa para o Evangelho, mas que pode ser que não chegue até lá se você, na hora, no momento do calor da situação,
da crise, você não souber pensar de uma forma mais tranquila, de uma forma mais meditando na situação, na decisão, nas palavras, tá certo? Para que tudo seja feito para a glória de Deus. Se você deixar seu emocional tomar conta, você destrói uma coisa que pode vir a ser um grande potencial. Então é isso que a gente precisa meditar com relação às tomadas de posição, essas maneiras como lidamos com as situações, para que a gente possa ser ferramentas úteis no Evangelho, tá? Então, quando ele fala aqui sobre teologia do ministério, ele está falando disso, da teologia. Ela tem um aproveitamento para que o seu ministério seja enriquecido com conhecimento teológico e você possa fornecer na sua ação uma atitude, uma decisão, uma palavra, um aconselhamento que seja pensado, que não seja emocional, mas que seja pensado dentro de todo esse escopo da teologia, desse conhecimento. Um referencial desse de Barnabé é o que vai contar na hora de você olhar para uma pessoa que todo mundo está dizendo que não tem futuro, que essa pessoa aqui, não, isso aí vai ser sempre assim mesmo, isso aí não vai melhorar. Só que você vai ter como referencial falar, não, eu já ouvi falar disso na Sagrada Escritura, de alguém que também já foi condenado dessa forma. Alguém que também alguém já disse, esse aqui gosta, deixa de canto, esse aqui não tem futuro. Só que foi investido na vida dele, foi cuidado, foi tratado, foi desenvolvido, foi acompanhado e posteriormente veio a ser considerado como alguém importantíssimo para o Evangelho. Esses referenciais vão fazer toda a diferença na maneira como você se comporta. Todo mundo está indo para um lado, só que você às vezes tem aquela perspicácia de enxergar o que a maioria não enxerga. Certo? Quer ouvir o que ele fala? Ele fala o seguinte, hoje em dia a igreja está tão assim do jeito que alguém volta para Cristo ou está aceitando, ela não está nem preocupada em pegar o contato da pessoa. Aí essa pessoa some, ninguém sabe onde ela anda, não vai atrás, não vai ver. Porque falta tanta questão desse amor, amar as almas em Cristo Jesus. Então a gente fala muitas vezes, as pessoas da África, as pessoas da Ásia. Não, irmão, às vezes é alguém que está do teu lado, tá certo? Que está ali lutando para tentar servir a Deus com tanta dificuldade, só precisava de um apoio. E aí você se posicionar. Ontem, por exemplo, teve reunião, aí foi definido pessoas que vão estar incumbidas da responsabilidade de observar visitantes, pessoas que chegaram recentemente, pessoas que estão ali acompanhando outras pessoas, aí perguntar se quer ser apresentado, se não quer, se aceitou a Jesus, tomar o nome, tomar o telefone, fazer um acompanhamento. Se a gente delegar, não fica pesado para ninguém. Alguém chega e toma ali informações básicas. Qual é o seu nome? Qual é o seu telefone? Quer uma visita na sua casa? Quer um acompanhamento melhor, fazendo discipulado? A gente tem sala de discipulado. Pronto. Você fez a sua parte. O que você vai fazer? Passar para outra pessoa que está incumbida. Tem pessoas que a gente tem aqui que já se disponibilizaram a fazer visitas. Então a gente tem aqui pessoas que têm a maturidade necessária, têm o conhecimento bíblico correto, têm testemunho de vida e vão fazer visita. Ou então vão acompanhar a pessoa num discipulado, ela vai vir até a igreja e vai ser discipulada. Então isso é uma ação continuada, tá certo? E aí uma liderança preparada vai pensar em tudo isso, vai articular tudo isso para que isso funcione. Quando você tem um funcionamento desse, é uma igreja que ela está aproveitando tudo aquilo que chega até ela e transformando em desenvolvimento. Porque muitas das vezes as igrejas elas têm até uma equipe boa de evangelismo que vão até as pessoas, comunicam o evangelho, o Espírito Santo de Deus trabalha na vida delas e as pessoas se deslocam para vir até a igreja, mas não tem uma ação continuada, então muito se perde. É como você ter um material combustível muito bom num motor que desperdiça, que esbanja. Então o material não é todo queimado para gerar um movimento, parte dele é jogado fora. Por quê? O bico injetor está com defeito, aí está jogando mais gasolina do que necessário, aí a vela encharca, daqui a pouco o carro não funciona mais. Tem que ter o quê? Uma regulagem. Então o que acontece? Vai jogar a quantidade certa, vai ter a queima certa e vai produzir o movimento. Assim também acontece no ministério, precisa ter o ajuste. Precisa. Às vezes tem uma família que às vezes está fraca, fria na fé,
Às vezes ele está esperando até uma ligação de um membro da igreja, não é só do pastor, de qualquer um membro da igreja, uma visita, né? Eu congreguei um tempo na Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Eu digo para você, eu me surpreendi com a estratégia de trabalho deles. Primeiro dia que a gente chegou, alguém já chegou na gente e eles tinham uma estratégia que eles deixavam o seguinte: as mulheres trabalham dentro do templo e os homens trabalham fora. Então tem vários homens que ficam portarilho lá de fora, que ficam ali circulando na área da igreja, e outros ficam circulando olhando os carros. Então vai lá, dá uma volta na rua, vê os carros lá dos irmãos. E as mulheres trabalham dentro. Então tinha lá várias obreiras, inclusive eles com saco de diaconisa, que se responsabilizavam. Uma criança correu, então vai lá uma mulher, aí pega a criança, fala, vamos para a escolinha, aí eles são para a escola, se os pais deixarem. Ou se o pai não quer deixar ir para a escolinha, entregava para os pais. A pessoa chegou, o visitante, já chegava lá, oi, tudo bem? Está visitando, vai congregar aqui, pega o nome, de onde vem e tal, aí apresenta. Outra coisa também, datas festivas, até o aniversário da minha bebê, que assim, nunca esperava. Minha bebê tinha um aninho, acabava de fazer um ano. E eles mandaram a mensagem comemorativa lá, parabéns para Maria, tal, nosso membro aqui da igreja. Eu falei, nossa, sempre, né? Geralmente são invisíveis, né? Só vai se lembrar lá na frente, quando estiver num grupo de mocidade ou de jovens. E assim, eu vi nisso que, quanto é que custou para produzir aquela mensagem para mandar no meu celular? Zero. Só o talento, uma pessoa que é talentosa, que é dedicada e que foi colocada ali para isso. Ela foi lá no computador, desenvolveu, pegou a foto dela, criou uma mensagem legal e mandou para os pais. Tá lá. Aí eu postei lá no meu grupo lá, falei, ó, que cuidado. Pensou na minha filha que acabou de fazer um ano. Tá certo? Quantos dias que nasceu? Então o que acontece? Esse tipo de estratégia, que parece bobagem, ela causa uma impressão muito positiva. Eu não fiquei lá porque eu me mudei. A minha esposa ficou muito triste quando a gente se mudou de lá, porque ela gostou muito, se identificou muito com aquela igreja lá. Mas assim, causa um impacto muito positivo. Muito positivo. Então a gente precisa pensar nessas estratégias, tá certo? Em você ter esse cuidado e essa estratégia, essa inteligência, para poder aproveitar o máximo do potencial, empregá-lo todo e dar uma resposta, tá certo? Tudo isso que Deus nos manda ser bem aproveitado. Então a teologia do ministério, ela trabalha essas questões, ela provoca, né, essas questões. Então ele coloca aqui, a teologia, ela fornece subsídios para que a gente possa aplicar isso da forma mais inteligente possível. E aí ele coloca aqui na página 8, 1.2, teologia e ministério, que é onde ele vai falar muito desse aproveitamento da teologia para a ação. Então, a pessoa que percorreu por um estudo teológico aprofundado e que tem todos esses referenciais, diante de uma situação de crise, diante de uma situação de afronta, ele vai ter dentro de si, vai ter no seu subconsciente todo um referencial, tá certo? Riscos que se correm, prejuízos, consequências, estratégias, tudo isso está disponível para ele, uma vez que ele sentou para aprender. E aí, meditando sobre tudo isso, a sua resposta será muito mais inteligente. Então, muitas das vezes, diante de uma ofensa direta, ele exerce autocontrole. Não porque ele naturalmente exercesse aquilo, ele é estourado, ele não faria aquilo. Só que ele sabe, porque foi informado, foi conscientizado, foi alertado das consequências de você perder o controle no momento desse. Então ele exerce autocontrole sobre si, mantém a postura segura e fria e dá uma resposta que não venha causar mais confrontação, que não venha causar dano, que não venha causar prejuízo a Cristo. Então tudo isso só pode ser feito, né, toda essa tomada de decisão só pode ser enxergada numa pessoa que primeiro teve preparo, primeiro teve todo um desenvolvimento pelo qual ela passou, se preparou para agora estar apta a dar a correta resposta, tá certo? Então é alguém que primeiro se preparou para depois agir. Ela tem dentro de si tudo aquilo que ela precisa. Necessária relação, pode falar.
Mas tem pessoas que têm tudo isso aí que você acabou de falar, né? Conhece tudo. Sim. Mas dentro dela ela não teve a mudança, ela não quis mudar. Aí ela se fechou para isso, né? Ela não teve a abertura. Qualquer coisinha se estoura. Exatamente. E aí o que Tem acontece? pessoas assim, vem daí, muitos, tem muitos, né? Infelizmente tem pessoas que elas não têm essa abertura. Elas Ela não sabe que está pecando, mas. Sim. Mas ela infelizmente continua ainda nessa tendência. O que acontece? Pessoas assim que você já forneceu tudo que ela precisaria, ela não está respondendo adequadamente, infelizmente você vai ter que tirar ela de situações de risco. É quando eu falei no começo da aula, tem pessoas que vão estar em destaque, outras vão estar na sombra. Por quê? Porque não tem como você confiar que ela vai responder adequadamente a uma situação de pressão. Então você vai ter que tirar para o bem dela mesma e colocar ela numa situação mais... Parado mesmo. Exatamente, você precisa colocar os mais fortes na frente, onde o mais forte suporta o mais fraco. Então você sabe que aquela pessoa é equilibrada, ponderada, madura, ela não vai dar uma resposta que venha causar dano ao evangelho. Pronto, é com essa que você pode contar. Inclusive, César Cavalcante, ele fala muito acerca de uma lei de Pareto, que era um pesquisador italiano, e esse Pareto diz: de todas as situações que você tem, uma empresa, uma faculdade, uma igreja, sempre a proporção é 80% depende de 20%. 20% é com quem você conta, que vão de fato agir, trabalhar, resolver, e 80% se beneficia daquilo que 20% faz. Isso aí ele fala que em toda situação você vai observar isso. 20% tem um aproveitamento de excelência, 80% é aquela situação, meio que vai se aproveitando daquilo que os 20% geram. Então, isso aí não é uma lei, mas assim, é o que é constatado, é o que é observado. A necessária relação entre teologia e ministério, desenvolveu bastante sobre o subsídio da teologia para o ministério. Vocação e chamada, ele desenvolve aqui tanto a vocação quanto a chamada, tá? Com vocação e chamada, que é o que fecha a aula, que o tempo já está esgotando, 4 minutos. Vocação, ó, o que ele diz aqui? Do latim vocare, a expressão vocação refere-se ao ato de chamar, convocar, apelar. Aí chamada, o vocábulo chamada define muito bem o espírito que permeia o Novo Testamento. Há de se considerar que, embora todo cristão tenha recebido o duplo chamado para crer e servir, porém há quem recebeu um chamado específico, mas que, em hipótese alguma, o torna superior a outro membro da Igreja de Cristo, conforme se lê nas palavras de Colin Marshall, Tony Pine. Aí tem uma citação aqui. Então ele faz essa diferenciação entre vocação e chamado. Chamado também é traduzido como vocação, mas quando ele vai desenvolver aqui na página 14 essa questão mais específica da chamada, o que ele vai trabalhar? A questão de que existe um chamado geral, que é para a salvação. Todos são chamados para a salvação, certo? Mas além do grande chamamento de Cristo para a salvação pela graça, há uma vocação, tá? E essa vocação será descoberta ao longo da jornada. Então, conforme certos elementos, como eu citei no começo da aula, por exemplo, temperamento. O temperamento vai favorecer que você esteja mais conectado a certas áreas do que outras. Então, o seu temperamento também vai ajudar para que o seu talento seja descoberto, tá? Então, por exemplo, uma pessoa colérica, dificilmente você vai ver ela escrevendo uma teologia sistemática. Dificilmente você vai ver ela escrever uma revista de sua vida dominical. Falta de paciência, devido ao seu temperamento. Ela é muito da ação, ela é muito prática, tá? Ela pode escrever? Pode. Ela pode treinar, trabalhar essa questão, o temperamento dela e se submeter a isso, mas talvez ela não consiga um desenvolvimento, um talento, uma expressão tão boa quanto alguém que já tem um temperamento adequado. O cara é melancólico, ele já é introspectivo, ele já é uma pessoa que medita muito, pensa muito. Então, naturalmente, ele vai lidar melhor com isso.
concentrar, pegar materiais, pegar livros de referência, ler, cruzar essas informações, construir um texto, desenvolver todo aquele aparato teórico. E aí entrega aquilo ali. Já pensou se não tivessem pessoas com esse temperamento, vocacionadas para essa área e que desenvolvem essa vocação, que aprendem, tá certo? Absorvem informações, desenvolvem talentos e que entregam para nós os grandes materiais sobre os quais nós passamos quando estamos estudando, as teologias sistemáticas que foram escritas, os comentários bíblicos, os livros de referência. Então, as traduções bíblicas, já pensou o que é traduzir uma Bíblia? E a língua é viva, então a língua vai sofrendo modificações, você tem que atualizar a tradução. Então, assim, tem pessoas que seria insuportável para ela sentar numa mesa, pegar um texto desse tamanho e analisar ponto a ponto, ver que talvez tenha que modificar uma palavra, que essa palavra tem de melhor agora a compreensão. Tem pessoas que seria insuportável para ela fazer isso, mas tem alguém que faz, que tem o temperamento adequado, que proporciona a ela ter a calma, a paciência, a tranquilidade de se dedicar a isso. Enquanto que outra pessoa que não suportaria fazer isso, por outro lado, é muito útil, porque ela é muito prática. Então ela tem essa tendência colérica, sanguínea, é da ação, então ela vai para cima para resolver. Ela toma decisões, ela é rápida, é estratégica, é corajosa, é valente. Ela vai para um debate, encara e argumenta, e expõe o Evangelho, e glorifica o nome de Cristo Jesus, vai para o mundo, para o evangelismo, é confrontada, mantém a postura. Se ela não tivesse sido trabalhada no Evangelho e na teologia, ela partiria para a porrada. Mas como ela agora obteve essa maturidade, a partir do que ela desenvolveu, estudos, meditação, oração, ela controla, exerce autocontrole sobre si, mantém a postura, mas mantém a coragem, a ousadia. Então você vê que cada pessoa tem lugar, tá certo? O que precisa ser feito? Ser trabalhado, ser lapidado. Quando é lapidado, todas as pessoas vão poder entregar para Cristo o seu melhor, tá certo? Então a teologia do ministério vai fazer isso, vai nos levar a refletir sobre nosso temperamento, nossas habilidades, nossa vocação, para que a gente possa exercer o chamado da melhor maneira possível para Cristo, para o reino, para que o reino de Deus venha a ser beneficiado com a nossa ação, essa venha a poder glorificar a Cristo dentro daquilo que estamos fazendo, certo? Encerrou a aula, né? Já tá bom. Continua depois, tá? Ficar de pé, fazer uma oração, descansar um pouco. Deixa eu encerrar aqui.